A partir de agora, o assunto é violência contra a mulher. E a minha convidada de hoje no Sudeste Notícias Especial Entrevista é a titular de duas delegacias aqui da cidade, a DEAN e a DEPAI. Conosco, a partir de agora, aqui na TV Sudeste, doutora Ive Rocha, quem eu cumprimento. Seja muito bem-vinda à TV Sudeste. Tudo bem, doutora Ive? Tudo bem, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje para falar sobre violência contra a mulher. Doutora Ive, há um tempo já a gente queria trazê-la aqui, a gente sabe da agenda, inclusive tivemos o mês de março, mas o importante é que você está aqui, né? Permita-me chamá-la assim, tão Claro, jovem, né? claro. De Belo Horizonte, mas desde 2022 aqui na cidade de Catalão. Existe muita diferença entre Minas e aqui? A sua carreira foi toda construída aqui em Goiás, Aqui em né? Goiás. Um histórico primeiro da doutora Ive. Justamente, inclusive Goiás é o único estado, além de Minas, que eu prestei concurso, porque é um estado semelhante a Minas Gerais, né? Catalão, sobretudo, é uma cidade que eu me sinto em casa, porque parece muito com Minas Gerais. Então, eu me formei em Minas Gerais, na UFMG, e o primeiro concurso que eu prestei e passei foi aqui em Goiás, e desde então eu moro aqui no estado. Começou em qual cidade? Comecei em Caiapônia, a gente faz o curso de formação em Goiânia, aí eu morei em Goiânia 4 meses. Em seguida eu fui lotada em Caiapônia, respondendo ali também por Doverlândia, Palestina e algumas cidadezinhas da região. Depois eu fui para Itumbiara, onde eu fiquei 10 anos e agora recentemente eu vim para Catalão. E a gente falando de diferença, você está falando dessa proximidade, dessa semelhança, né, de Minas com Goiás, de Itumbiara para Catalão, muita diferença, já está totalmente adaptada aqui? Como é que é? Eu estou totalmente adaptada, eu gosto muito de Catalão, inclusive em relação ao clima, eu acho que menos quente que Itumbiara, que também é uma cidade que eu adoro, ganhei o título de cidadã itumbiarense, tenho muito carinho por lá, mas estou muito adaptada aqui a Catalão. Já tem o título de cidadã catalana? Ainda não, viu? Não? Não, espero um dia, quem sabe. Aguarde e em breve, com certeza, esse convite estará acontecendo aí. Bom, vamos falar um pouco, e que é o motivo da sua presença aqui, sobre essa sua titularidade à frente da DEAN e da DEPAI. Eu gostaria que, inicialmente, a doutora Ive falasse para a nossa audiência o que vem a ser, o que representa essas duas siglas, a DEAN e a DEPAI, e como é que é esse trabalho que é desenvolvido à frente dessas duas delegacias? Então, eu sou titular dessas duas delegacias especializadas, a DEAN e a DEPAI. DEAN é a delegacia especializada no atendimento à mulher. Na DEAN, a gente atende todas as vítimas, mulheres, que estejam vítimas de alguma situação de violência doméstica e crimes sexuais. E DEPAI, que é a Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional, que é quando o menor de idade comete infração penal, porque a gente diz que menores não cometem crimes, cometem infrações penais. E, além disso, a gente tem funções de DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, quando meninas estão em situação de violência física, de violência psicológica, violência sexual, também lá na DEAN que a gente toma as providências. Estando à frente de importantes delegacias como essa, eu penso que Catalão avançou muito, Catalão evoluiu muito, tendo delegacias especializadas para tratar desse tipo de crime. Como é que a senhora vê esse trabalho e que informação que a senhora pode nos trazer em relação ao que está acontecendo em Catalão? Como é que têm sido as demandas para essa atividade a qual a senhora está à frente? Eu acho muito positivo que a gente tenha aqui essas especializadas, porque realmente as vítimas que a gente lida são vítimas que precisam de um tratamento especial. Então, minha equipe ela é preparada para receber vítimas nessa situação de violência, né? Tanto violência doméstica quanto violência sexual. Os dois tipos de violência são muito delicadas, peculiares e precisa que a equipe seja especializada. E, infelizmente, não só aqui em Catalão, mas no Brasil e no mundo, a gente tem números assim, exorbitantes de violência praticada contra a mulher, né? Um estudo da ONU, inclusive, mostra que o lugar mais inseguro para a mulher é dentro da própria casa. Então, infelizmente, a gente tem números grandes de violência doméstica. Em Catalão é uma cidade média, mas aqui a gente, todos os dias, tem ocorrências relacionadas à violência doméstica. Todos os dias a gente pede algumas medidas protetivas de urgência, então nossa demanda é muito grande. Bom, já é um dado, já é uma informação, nós estamos falando então de denúncias diárias, quer dizer, todo dia tem, né? Não tem...
Todos os dias a gente não foge fica... a isso. Todos os dias tem registro de ocorrência. Tá, Normalmente, a gente tem lesão corporal, são os delitos mais comuns. Lesão corporal e ameaça. Todos os dias na delegacia a gente tem registro dessas ocorrências. Tá, eu quero explorar um pouco mais sobre essa questão da mulher especificamente, porque a gente sabe o quanto isso realmente impacta a sociedade como um todo. Mas deixa eu voltar um pouco sobre esse DPCA, por conta, hoje, por exemplo, o jovem, a criança, a adolescente, no Código Penal, no Brasil, é até 16 anos. Eu sempre se fala em 18 anos, 21 anos. Qual que é realmente a realidade em relação a essa questão? Legalmente, para a gente, até os 12 anos, né, os 12 incompletos é criança. É criança. A partir dos 12 completos até os 18 incompletos, quase fazer 18, né, menor de idade, adolescente. E a partir dos 18, aí é tratado no Código Penal Geral. Então, para a gente, por exemplo, quando está cometendo uma infração penal, de 0 a 11 anos, né, 11 anos e 11 meses e 29 dias, ainda não fez 12 anos, de 0 a 11 anos a gente entende que esse menor não comete crime e nem infração penal. O que ele comete é desvio de conduta. Então, quando alguém dessa idade faz uma situação que é entendida para os adultos como crime, a delegacia não atua no sentido de punibilizar essa pessoa, né? Então, a atuação é com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar. De 12 até os 17 anos, é isso, né? Até fazer 18, aí sim a gente lida com esse público que são os menores de idade que cometem atos infracionais. E qual que é o tratamento? Qual que é o expediente para esses tipos de delito com essas faixas etárias? A gente aplica o Estatuto da Criança e Adolescente e com o auxílio do Código Penal, né? Mas a pena, a medida, a gente na verdade fala, a medida socioeducativa, ela é prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. Então ela pode começar numa advertência e pode culminar também numa internação provisória, que pode ser até 3 anos. Vamos lá, para ficar bem claro, essa advertência é de que forma? É uma advertência verbal no judiciário, certo, né? Tudo que a gente faz, os procedimentos na delegacia, a gente faz um que chama BOC, que é um procedimento que tem uma analogia com TCO para os delitos que não têm violência nem grave ameaça. É um procedimento mais simples. Ou a gente faz o ato infracional, que é para aqueles crimes, infrações penais, né, que tem violência, que tem grave ameaça. A gente conclui e manda para o promotor, que manda para o juiz, e o juiz vai aplicar a medida socioeducativa, né? Então, pode ser uma advertência, pode ser uma prestação de serviço, pode ser, esse menor tem que comparecer periodicamente lá no fórum para, né, ver como está a conduta dele, e pode ser uma internação provisória, que pode ser de 45 dias a 3 anos. Nesse caso de internação, qual que é a realidade a qual você vive no dia a dia? Aqui em Catalão existe essa estrutura ou não, na aqui, região? Não, né? Não, aqui em Catalão não tem. Se um menor de idade comete um delito violento, por exemplo, um latrocínio, a tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, esse menor ele vai ser levado até a central de flagrantes, lá ele vai ser autuado e lá a gente tem um espaço, né? Tem uma cela, mas ele não pode ficar ali. Ele vai ficar ali só até sair a internação dele. E normalmente é o que a gente faz aqui, que a gente leva para Anápolis, porque lá tem, para Goiânia, porque lá tem também o CASE, né? O Centro de Aplicação de Medidas Socioeducativas. Certo. Bom, explicado isso, nós estamos recebendo aqui na entrevista o nosso Sudeste Notícias, especial entrevista, conversando com a doutora Ive Rocha, ela que é titular aqui da DEAN e também do DEPAI da cidade de Catalão, fazendo esse trabalho importante. Depois do mês de março eu tive acesso a alguns números desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é algo que impressiona a gente. Eu até então, eu achava que esse fórum acontecia anualmente, de fato acontece, mas é uma ONG que faz esse trabalho, onde faz um estudo bastante aprofundado sobre os diversos tipos de violências que existem no país, no Brasil, e esmiuça aquilo assim com números, né, e fazendo estatísticas. E são alguns números que realmente impressionam. Eu vou estar colocando um número especificamente, desse fórum, que me impressionou muito. 21 milhões de mulheres no ano de 2024 sofreram algum tipo de violência, que é o qual a senhora começou falando, que existem
os vários tipos de violência e de que forma a gente pode estar combatendo. Eu penso que a gente está aqui falando sobre isso já é uma forma da gente conscientizar as pessoas, né? Mas de que forma a gente pode ser mais incisivo, além de trazer informação e também que tipos de violência são mais comuns. Isso varia de região para região, doutora? Na realidade, é um problema mundial, né? Né? Tem estudos da ONU que falam que de cada 3 mulheres, uma sofreu violência. E quais são os tipos de violência? A violência psicológica, a violência física, a violência moral e a violência patrimonial e a violência sexual. Então, a lei prevê esses tipos de violência, né? E a gente lida com todos eles. E o que a gente considera, assim, importante nessa questão da informação é porque a mulher, quando ela se entende numa situação de violência, por exemplo, violência psicológica, ela não é tão facilmente detectada como a física. A física vai deixar um vestígio, vai deixar uma marca, né? Vai machucar a mulher. Agora, a psicológica, às vezes ela é traduzida em humilhação, manipulação, chantagem, a mulher é tolhida no direito de ir e vir. Então, às vezes, a mulher ela demora um certo tempo para entender que ela está sofrendo a violência psicológica. Então, por isso, programas como esse e essas ações governamentais, por exemplo, o mês de março, que é o mês da mulher, tem muita visibilidade para a violência doméstica. Esse mês agora, que a gente está, o mês de maio, Maio Furta Cor, que a gente trata da saúde mental materna, 18 de maio, que é o dia do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, todas essas campanhas, elas têm um valor muito grande na medida que a gente leva informação para as pessoas e quando as pessoas entendem, por exemplo, às vezes a gente numa conversa aqui, alguém que está assistindo se entende, não, eu vivo isso, né? Ele me manipula, eu não posso ter amigos, vigia meu celular, né, me humilha na frente das pessoas. Olha, isso é uma violência psicológica. E além da pessoa se entender na violência, ela vê o que eu posso fazer. Então, o que é importante que a pessoa faça? Que denuncie. A gente tem alguns mecanismos de denúncia. Por exemplo, tem o 190, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar. Tem o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Tem o 180, que é o Disque Denúncia de Direitos Humanos para a Violência contra a Mulher. E nossa equipe, todas as denúncias que nos chegam, todas elas, a nossa equipe olha, averigua, vai até o local. Então, a gente é muito cuidadoso em relação a isso. E a pessoa, por exemplo, às vezes você não sofre a violência, mas você conhece alguém que você acha que está sofrendo violência. Não precisa ter certeza. A equipe policial vai cuidar da certeza. Se você tem uma dúvida, você acha que tem indício que aquela pessoa está sofrendo violência. Por exemplo, ela se isola socialmente. Às vezes ela anda com roupas que tampam muito o braço, a gola alta, que você acha que ela pode ter ali uma lesão que ela está escondendo. Entre em contato com a Polícia Civil. O anonimato é garantido e a nossa equipe vai em todas as denúncias e são muito criteriosos em relação a isso. Eu perguntei a respeito se há uma variação de região para região, porque hoje com esse avanço das redes sociais, às vezes a gente ouve falar, né, que às vezes pode ter uma região que talvez existe um nível mais elevado de cultura e isso pode fazer com que as pessoas façam um tipo de violência, mas, por exemplo, física e não psicológica, ou psicológica e não física, isso varia ou é algo geral? A violência ela é de toda forma, sim, depende de classe social e até de grau de instrução. Acontece em todas as áreas, mas a gente vê que tem fatores como a baixa escolaridade, por exemplo, que contribui para a ocorrência de violência. A baixa escolaridade, uso excessivo de álcool, de substância entorpecente, né? Locais onde a misoginia é mais presente, misoginia é o discurso de ódio contra as mulheres, né? Locais onde tem muito machismo arraigado, a sociedade é mais patriarcal, a gente vê que nesses locais há o maior número de violência contra a mulher. Doutora, eu queria que a senhora falasse para a nossa audiência como romper aquela barreira, aquele muro que existe, a gente sabe que existe na sociedade, das pessoas acharem que não, olha, a vida daquele vizinho, daquele familiar é dele e eu não tenho nada a ver com isso e por conta dessa situação eu não vou denunciar. Isso não é da minha conta. Como romper esse tipo de ideia e ajudar essa pessoa que possivelmente esteja sofrendo algum tipo de ameaça? Então, a gente tem que tirar, né, do nosso imaginário aquela questão de em briga de marido, mulher não se mexe a colher. Se mexe a colher sim, porque a gente precisa entender a violência doméstica não como casos isolados, mas como uma questão de saúde pública. E a violência doméstica, ela repercute na sociedade como um todo. Porque quando uma família passa por uma questão de violência doméstica,
ela não fica restrita ao casal, ela também atinge os filhos. Inclusive, tem dados de que crianças expostas a questões de violência, elas podem, quando adultas, replicar a situação de violência e além disso, elas podem ter o desenvolvimento prejudicado, de desenvolver transtorno, déficit de atenção. Então, a longo prazo, isso afeta toda a sociedade. Sem contar que a mulher adoecida por questões de violência, ela não vai conseguir trabalhar, né? Ela não vai se inserir no mercado de trabalho. Então, repercute para todo mundo. E, além disso, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a violência ela é tão disseminada que a gente tem que ter a humanidade de pensar que se alguém está sofrendo violência doméstica, poderia ser minha mãe, poderia ser minha irmã, poderia ser minha filha. E a gente precisa se incomodar com isso, porque a partir do momento que a gente se incomoda com isso, que a gente acha que isso é inadmissível, só assim que a sociedade vai mudando, que a desigualdade de gênero vai diminuindo e que a violência vai diminuindo também por consequência. Então é isso. Olha, são muitos os assuntos. A senhora citou 2, eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre eles, sobre especialmente esse Maio Furta-Cor, porque é um movimento que está aqui em Catalão já há 2, 3 anos. A gente tem aberto espaço aqui também para a gente discutir, para que a gente possa estar tratando, falando sobre esse assunto, que é a questão da violência psicológica materna, das mães. E isso pode começar lá no parto, né, doutora? Que informação que a senhora pode estar trazendo, uma vez que a senhora acabou, inclusive, de participar de um fórum, de uma mesa redonda tratando desse assunto lá na UNA, né? O que a senhora pode trazer de informação, especialmente sobre esse Maio Furta-Cor e a importância de se discutir essa violência psicológica nas mães? É muito importante a gente falar sobre isso, porque são assuntos que a gente percebe que são tabus. Não se fala sobre a violência, sobre os problemas psicológicos acarretados pela maternidade, sobre o estado puerperal, sobre a depressão pós-parto, porque, infelizmente, a gente romantiza a questão de ser mãe. Ser mãe é maravilhoso, de fato. Eu tenho 2 filhos e é maravilhoso, mas muitas mulheres passam por questões doloridas, sofridas, às vezes não tem rede de apoio, às vezes a rede de apoio é exígua, a mulher se sente culpada, ela nem fala sobre a depressão pós-parto, né? Então, a gente precisa dar voz a essas mulheres e o que fica para mim de muito importante é o atendimento em rede. O atendimento em rede, o atendimento multidisciplinar, ele é válido em qualquer área. Na violência doméstica ele é muito importante e nas questões de saúde mental materna também, porque a gente tem que estar atento, por exemplo, os profissionais de saúde que atendem aquela mulher no pré-natal, logo depois que o neném nasce, nas consultas pediátricas, né, no retorno da mãe ao ginecologista, esses profissionais precisam estar atentos a essas questões de saúde mental. Assim como nós também, os profissionais de segurança pública, se uma mulher nos procura e fala que está em situação de violência doméstica, a gente precisa averiguar se, para além do atendimento especializado e policial, ela precisa também, por exemplo, de acompanhamento psicológico. Então, por isso que eu acho que essa sensibilidade humana, né, esse olhar para o outro e, principalmente, esse atendimento em rede, multidisciplinar, proporcionando para a mulher o que ela precisa naquele momento, né? Por exemplo, uma mulher que nos procura, ela precisa imediatamente ser retirada da situação de violência para a gente resguardar a vida daquela mulher, a integridade física, mas para além disso, o que ela precisa mais? Às vezes ela precisa de um atendimento psicológico, às vezes ela precisa de um atendimento jurídico, às vezes ela precisa de uma assistência social porque está numa situação de vulnerabilidade. Então, o que eu acho importante é que quando a gente fala sobre isso, os vários profissionais vão, assim, tendo mais informações, né? A gente também fala sobre a violência obstétrica. Às vezes a mulher nem percebe que ela está numa situação de violência obstétrica, né? O parto mesmo pode acontecer, né? Pode acontecer, às vezes, né? E assim, como não é falado, as mulheres guardam aquilo como um lugar de muita dor e nem sabe que passou por uma situação de violência. Então, o importante é a gente levar informação para que isso seja disseminado e para que políticas públicas também sejam formadas a partir desse debate. Dentro da sua realidade, em Catalão, isso vem acontecendo? Essa questão dessa violência essa violência psicológica contra as mães? O que eu percebo é que, às vezes, uma mulher chega para a gente e a gente vê que ela ou acabou de dar à luz ou está num período de gestação e a gente percebe que nesse período, que é um período já sensível, e especialmente se a mulher não tem uma rede de apoio, está sobrecarregada, muitas vezes o companheiro não participa dessa questão do pré-natal, não tem uma paternidade ativa. A gente vê que nesse contexto começam a gerar conflitos familiares
e acaba culminando numa situação de violência. Por isso também que a gente tem outro projeto, que é o projeto de grupo reflexivo, junto com a UFCAT, professor Fernando, junto com o Ministério Público e também junto com o Poder Judiciário, que a gente visa tratar os agressores. Porque o que acontece? Às vezes a mulher sofreu aquela situação de violência, ela pode separar ou não. E às vezes ela separa, mas ele continua sendo pai dos filhos. Então esse homem, através de medida protetiva, ele vai ser compelido a frequentar esses grupos de apoio psicológico. Em Catalão já existe? Já existe, começou em abril o primeiro grupo reflexivo. Abriu agora, mês passado? Sim. É um projeto bem novo, mas é um projeto que já existe em outras cidades. Sim. Em Tumbiara, já ouvi falar, em Tumbiara, quando eu estava lá, a gente implementou esse projeto e ele é muito necessário na medida que a gente percebe que a residência fica ínfima para esses homens que passam por esse grupo de apoio. Bom, a doutora Ive falou aqui a respeito do quanto é importante a gente estar tratando desse tipo de assunto e é numa conversa como essa que às vezes a gente desperta para algo que às vezes está acontecendo ali perto de mim. Eu acompanhei uma entrevista no último final de semana na Rádio Bandeirantes de Goiânia e teve um depoimento que aconteceu exatamente isso que a doutora acabou de falar aqui. E eu vou compartilhar esse depoimento com vocês no final da entrevista, que a gente já está caminhando para fechar. Antes eu quero então falar sobre o 18 de maio, que é esse Dia Nacional de Combate à Violência Infantil, que é algo que eu particularmente me chama muita atenção e me entristece muito saber dos números que existem, e isso também está muito ligado às pessoas próximas a essas crianças, né, doutora? Qual que é a realidade de Catalão? E existe alguma rede de apoio? E que rede é essa? Que tipo de apoio essas crianças tem aqui na nossa cidade? Justamente, infelizmente, a gente tem números significativos também de violência sexual contra crianças. E a gente tem que ter em mente que de toda a população, os mais vulneráveis são as crianças. Sim. E além disso, quando a criança ela sofre uma situação de abuso sexual, mais de 90% dos casos, esse abuso é cometido em relação por alguém que tem relação com aquela criança. Um pai, um padrasto, um tio, um avô, um amigo íntimo da família, um padrinho. Então, há ainda, infelizmente, uma cultura de esconder aquela situação de abuso, de não acreditar no que a criança está dizendo. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. E, mais uma vez, o atendimento em rede é importante, porque normalmente as crianças contam isso, por exemplo, na escola, porque elas têm confiança em algum professor. Então, é preciso que, por exemplo, os educadores estejam atentos a isso, né? E a rede de apoio nossa que a gente tem, conta com o Conselho Tutelar, conta com o CREAS, que também dá um acompanhamento psicológico para essa criança. Se for uma questão mais séria e precisar encaminhar para o CAPS, a gente também faz esse encaminhamento. Então, o importante é que a denúncia chegue até a gente, de qualquer forma, mesmo que anônima, né? E se a pessoa quiser, inclusive, nos procurar para dar detalhes do caso e falar, eu quero resguardar meu anonimato, isso é garantido a ela. Então, o importante é quando ao menor sinal de alteração de comportamento infantil, por exemplo, a criança tem uma resistência em estar com determinada pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a criança sempre foi na casa de determinado parente, de repente ela não quer mais. A criança sempre ficou enquanto a mãe trabalha com determinado parente. De repente, ela começa a chorar, não quero mais. Isso já é um sinal de alerta, né? A criança começa a ter pesadelo. Às vezes, a criança volta a fazer xixi na cama. Às vezes, a criança fica muito entristecida, sem um motivo aparente. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à criança, ficar muito atento em relação a... Porque é realmente a população mais frágil que a gente tem. É isso. Algo que me chamou a atenção no que a doutora mencionou, que isso é um problema de saúde pública, quando a gente observa esses números, né? Esse levantamento feito de 21 milhões de pessoas, de mulheres especificamente, sofrem algum tipo de violência, e ela mencionou esses 5 tipos de violência aqui. No final, acho que era importante a gente repetir para que fique bem claro aqui que tipo de violência são esses. A gente vai estar falando isso no final, mas então que fique claro. Por quê? É um problema de saúde pública por causa da quantidade de pessoas. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de mulheres. Um outro levantamento que o Observatórios da Segurança fez, que a cada 17 horas uma mulher é vítima de feminicídio. Esses dados aqui são de 2022. A cada 17 horas uma mulher assassinada. Esses dados aqui. Aí tem as regiões, mas enfim, são dados que realmente preocupam. Enfim, e é o motivo da presença da doutora Ive aqui, é para a gente jogar luz sobre esse assunto, porque isso não pode ficar à margem.
E eu me interesso muito por essas questões. Quem nos acompanha aqui sabe da responsabilidade que a gente tem e vamos estar aprofundando mais. Doutora, para encerrar, eu disse que ia compartilhar. Eu ouvindo uma educadora, ela inclusive montou uma ONG, foi vítima de violência e eu não tinha despertado para isso. O quanto existe uma linha fina, uma linha bastante tênue em relação a aqueles companheiros, aquelas pessoas que usam da proteção para, na verdade, cercear o direito da outra pessoa, nos casos mais corriqueiros das companheiras, e de fazer um monitoramento e ficar acompanhando de uma forma muito exacerbada. Ela dizendo que às vezes a pessoa fala, não, me passa seu celular, que eu quero saber onde é que você vai estar, porque eu estou preocupado com você. Ou então, você vai com a roupa, para que ir com a roupa dessa, sendo que você fica mais bonita com a outra roupa. E quando a pessoa vai vendo, isso no começo da relação, mais para frente, depois que a coisa está mais configurada, parte realmente para a agressão. Eu não tinha me despertado para isso, que infelizmente é algo que acontece, né? Justamente, por isso que hoje em dia a violência psicológica, ela é um crime autônomo. E dentro da violência psicológica tem essa parte da manipulação, né? Porque manipular nesse sentido, né? Falando que é uma suposta proteção, mas vigia o celular, afasta da família. Às vezes a gente tem casos lá que a mulher ele leva em busca do trabalho, quando deixa trabalhar, às vezes não deixa não, às vezes leva em busca da faculdade, por exemplo. Então, a manipulação, quando ela causa dano emocional para a mulher, também é uma forma de violência psicológica. Ela, inclusive, mencionou que uma das coisas que ele fez quando eles começaram a morar junto foi, ela morava perto da casa dos pais dela, ele fez questão de ir para um outro lado extremo da cidade. Infelizmente, é muito comum, vai devagarzinho, deixando mais restrito até ficar inexistente o acesso da vítima com a família. Pois é, esse é o ponto. Para finalizar, vamos repetir de novo. Nós vamos encerrar nossa entrevista falando novamente sobre esses 5 tipos de violências que existem e depois a gente vai encerrar com os telefones. O principal é essa violência sexual. Justamente, a violência sexual ela ocorre quando a mulher não é respeitada no não sempre é não. Ou quando a mulher não tem condições de consentir. Por exemplo, se a mulher estiver muito embriagada, se a mulher fez uso de algum medicamento que deixa ela no estado sonolento, também nesse aspecto a mulher não tem condição de consentir. Então, nesse momento acontece a violência sexual, né? Doutora, é algo que eu queria também compartilhar, foi uma informação que eu também tive alguns anos atrás, há 4 anos atrás, que existem estupros no casamento. Sim. Existem números, inclusive, era 0,3% de um percentual que dava esses dados e eu fiquei surpreso com isso. E nós já lidamos com isso, inclusive em catalão, né? Não é porque a mulher é casada que ela tem que estar sempre disponível para o marido nas relações sexuais. Se naquele momento ela fala não, ele tem que aceitar que é não. E infelizmente a gente vê que usando violência, usando grave ameaça, o homem, por ser marido, se acha no direito de exigir da mulher aquela prática sexual. A gente aqui em Catalão, inclusive, já teve alguns casos de estupro no casamento. Olha só. Então, sempre que a mulher é desrespeitada no não, ela está diante de uma situação de violência sexual. Tem também o crime, por exemplo, de importunação sexual, que foi criado naquele contexto dos transportes públicos, né? Que os homens encostam nas mulheres, sem, obviamente, a anuência delas. Então, quando a mulher é desrespeitada nesse âmbito sexual, quando o não dela não é levado em consideração, respeitado, a gente está diante da violência sexual. A gente tem a violência física, que ela é mais fácil de ser observada, porque normalmente ela deixa marcas, né? Desde um hematoma, até infelizmente a gente já teve casos assim terríveis de quebrar ossos da face, de jogar a mulher no chão e ela quebrar a clavícula, terríveis. Então, isso em catalão. Também, a gente já teve aqui. Mas ele sempre deixa vestígio, a violência física? Não. Às vezes não vai deixar marca no corpo, por exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão, um tapa. Também é violência física, embora não deixe marca. Então, é mais fácil da gente detectar. Tem a violência psicológica, que ela é mais difícil de detectar, mas ela é muito extensa, né? Então, ela pode vir com ameaças, chantagem, humilhação, degradação, essa proibição ou então limitação da mulher no direito de ir e vir. Às vezes, é um cárcere privado. Então, ela é muito extensa. Além da violência psicológica, a gente tem a violência moral,
que para a lei é quando a mulher é xingada ou quando o homem fala que fatos que ofendem a honra da mulher. Então, o xingamento é crime? O xingamento é crime. Se ele é feito, sobretudo se ele é feito nesse contexto de violência doméstica, de violência de gênero, ele é um crime com incidência da Lei Maria da Penha. Essa é a violência moral. E a gente tem a violência patrimonial, né? Normalmente, ela vem em forma do crime de dano, por exemplo. Tem casos que o homem não aceita o fim do relacionamento, vai até o local que a mulher trabalha e quebra tudo que a mulher tem ali naquele contexto, né? Vai até a casa da mulher e arranha o carro, quebra a moto. Então, ele pode ser na forma do crime de dano, pode ser na supressão de documentos, ocultação de documentos, destruição de documentos. A gente vai olhar no caso concreto. Mas quando tem essa questão dessa restrição de bens, a gente está diante da violência patrimonial. Os telefones para a gente encerrar, mais uma vez, só para ficar bem claro mesmo e a gente contribuir dando essa informação aqui para a nossa audiência. Então, a gente tem 190, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar. Tem o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. E, além disso, tem o 180, que é o Disque Denúncia dos Direitos Humanos. Todas as denúncias que chegam na nossa delegacia, todas elas, sem exceção, são verificadas pela equipe especializada. Muito bem, então assim a gente encerra essa entrevista, agradecendo mais uma vez a disponibilidade da doutora Ive Rocha, que está à frente aqui, é titular das duas delegacias, a DEAN e a DEPAI, aqui da cidade de Catalão, e ainda tem outras atividades também aí nas funções, né, do DPCA. E a gente agradece então essa disposição, dividindo com a gente todo o seu conhecimento, a sua informação, e agradecendo a você também que nos acompanhou aqui na nossa entrevista. E meu abraço, um bom trabalho lá. Em breve a gente volta para conversar futuramente em casos específicos, principalmente com relação a essa data que está se aproximando do dia 18, esse Dia Nacional de Combate à Violência Infantil. A gente pode voltar a falar com a senhora novamente numa matéria, numa reportagem. De toda forma, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço o convite e a gente está sempre à disposição. Tá joia. Continue então acompanhando a nossa programação. TV Sudeste, a nossa região, se vê aqui.